Me responde uma coisa com toda sinceridade. Qual foi a última vez que você parou e conversou com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com a sua avó? E eu não estou falando daquela conversa de oi, tudo bem, pai? Oi, tudo bem, vó? Como é que a senhora está? Tomou remédio? Está tudo certinho? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de realmente você sentar, perguntar como eles estão, ouvir o que eles têm a dizer, olho no olho, e saber quem eles são hoje, o que eles pensam, quais os planos, o que eles desejam, quem eles são hoje. Você tem notado que eles têm ficado, muitas das vezes, mais calados ultimamente? Ou até o contrário pode acontecer, deles estarem muito falantes, mas contando aquela mesma história, todo almoço ali, de domingo, aquele quando você se encontra, é sempre a mesma piada, sempre a mesma história do passado. Muitos filhos acabam achando que isso é coisa da velhice, que é coisa de velho, a pessoa já está ficando ali, muitas vezes dizem até caduco e tal. Mas olha, como neurocientista eu posso te dizer uma coisa muito séria aqui. Isso, na verdade, pode ser um pedido de socorro. O seu pai, a sua mãe, o seu avô ou a sua avó, ele pode estar vivendo uma coisa mais perigosa que a obesidade, mais perigosa que o cigarro, uma epidemia silenciosa, chamada solidão crônica. Seja muito bem-vindo ao canal Neuro e Vida, meu nome é Carlos Troiac e hoje estamos começando uma série nova de 3 episódios que fala sobre a saúde mental na terceira idade. E para quem é essa série? É exatamente para você, que já passou dos 60 anos e muitas das vezes olha para o lado e sente a casa grande demais. Vê que às vezes o telefone não toca mais tanto quanto tocava antigamente, seja por questões de trabalho, até mesmo de amigos, parentes, enfim. Às vezes, quando você se olha no espelho e sente uma sensação, às vezes, de inutilidade, passa esse pensamento pela sua cabeça. Essa série é para você. E também para você, que é filho, filha, neto, neta, e quer entender o que se passa na cabeça do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó nessa fase da vida. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre abandono emocional. Entender por que num mundo tão conectado, com tanta tecnologia, os nossos idosos nunca estiveram tão sozinhos, nunca sentiram tanta solidão. Vamos começar entendendo o cenário. Existe sim um fenômeno até natural que ocorre já na terceira idade, né? Que a gente pode chamar de síndrome, é chamado mesmo de síndrome do ninho vazio. Por quê? Com o tempo os filhos, os netos vão crescendo, vão tendo suas próprias vidas, suas próprias famílias e saem de casa. Mas hoje o que está havendo é um agravante sério, uma coisa bem pior, que se chama o individualismo digital. Não sei se você já parou para pensar nisso. O idoso hoje, ele vive o que eu chamo de uma vida de observador. Por que assim uma vida de observador? Porque ele tá vendo ali o filho dele tirando uma foto num lugar legal. Todas as vezes o neto dele tá ali na Disney, ou a neta, ou a filha, né? Daqui a pouco tá numa festa, numa balada, num jantar. E ele é o quê? O espectador. Ele tá ali, trancado muitas das vezes, sozinho na casa dele, no lar dele, em segurança, em uma certa tranquilidade. Ele vê, mas ele não participa. E aqui agora entra a neurociência. O nosso cérebro, ele é um órgão social. Nós, na realidade, seres humanos, somos seres eminentemente sociais. E quando a gente fica, o ser humano, ele fica ali isolado, é causada uma dor. O que eu posso te dizer? A solidão dói. E eu vou te falar, não é uma metáfora não. Ela dói mesmo, dói como uma dor física, dói realmente. Quando o idoso ele passa dias sem uma interação social, o que acontece no corpo dele é uma liberação constante e muito forte de um hormônio chamado cortisol. Certamente você já deve ter ouvido falar, ele é o hormônio do estresse. E quando esse cortisol ele é liberado em grandes quantidades, ocorrem as seguintes coisas. A primeira, ocorre uma baixa da imunidade. Ou seja, o idoso ele acaba, por conta disso, ficando doente com mais facilidade. E uma outra coisa também grave que ocorre é uma morte dos neurônios ali no hipocampo. Com esse aumento aí também, esse aumento de cortisol. Ocorre uma morte dos neurônios e ele vai perdendo muitas das vezes a capacidade cognitiva, a própria memória em si. Ou seja, às vezes seu pai, seu avô, sua avó, né, enfim, sua mãe, eles não estão ali esquecidos ou de repente tendo lapsos de memória por conta de alguma doença degenerativa mais grave, como Alzheimer em si. Não, o cérebro dele está atrofiado por falta exatamente de afeto, falta de conversa, falta de interação social. E uma outra coisa também que merece nossa atenção é o seguinte, você já parou para pensar que
Além da solidão, existe uma outra dor que muitas das vezes a gente ignora, é a perda da identidade. Pensa comigo, esse homem, essa mulher, eles por 40, muitas das vezes 50 anos foram, vamos dizer, os reis e rainhas do castelo. Como assim reis e rainhas do castelo? Eles davam as ordens, eles comandavam, eles pagavam as contas, eles eram responsáveis por aquelas pessoas ali, por aquela família, e de uma hora para outra eles se sentem inúteis, não tem mais aquela, vamos dizer, importância na cabeça deles, né, que eles tinham no passado. E esse jogo, então, ele vira de repente, né? Vai ser o filho ali que daqui a pouco vai escolher o médico que ele vai levar e buscar. Vai a filha ou o neto, né? O filho vai ser quem vai ensinar ele a mexer numa nova tecnologia. Enfim, a vida dele muda por completo. Muda o jogo, inverte o jogo. E essa inversão de papéis, ela gera ali uma ferida narcísica forte, porque o idoso ele vai se sentir, como eu falei, ele vai se sentir inútil, porque ele pensa assim, era sempre eu que comandava, eu que dava as ordens, eu que guiava tudo aqui, e agora eu preciso que meu filho, que meu neto me leve para a farmácia, ou para o médico, ou para qualquer lugar para fazer compras no mercado. Como pode isso? Isso gera um crash ali na cabeça do idoso. E essa tristeza, esse crash também vem acompanhado de raiva. Porque o que acontece? O idoso ele pensa assim, olha, muitas vezes ele faz isso até com um pedido de socorro. Ele fala assim, olha, eu ainda tô aqui. Peraí, eu sou útil, eu sou alguém, eu não morri, eu tô aqui ainda. Me ouçam, me respeitem, né? Eu sou útil. Então isso, às vezes a gente pensa assim, o idoso ele é ranzinza, ele tá irritado, ele é... Não, é um pedido de socorro. E filhos, assim, entendam uma coisa, cuidar não é só saber que eles estão bem alimentados, bem vestidos, confortáveis, é ajudar eles ali a pagar contas, não. Cuidar é também saber conversar, é saber a opinião deles, é perguntar o que eles acham, o que eles pensam, o que eles querem. Muitas das vezes você até já sabe a resposta, mas você vai perguntar para que ele então se expresse, que ele se sinta útil, que de certa forma minimize, né, diminua essa sensação que muitas das vezes, esse mix, né, de sentimentos que a gente conversou até agora aqui, de que geram esse pensamento que passa ali na cabeça do seu avô, da sua avó, da sua mãe, do seu pai, esse sentimento, essa sensação de abandono, de inutilidade. Tá ok, Carlos, entendi o problema, né, tá explicado aqui, mas como é que a gente então pode resolver isso? O que a gente pode fazer? Olha, eu vou dar agora uma orientação tanto para a família como para o idoso. Então vamos lá. Vamos lá então para a família. A primeira técnica que eu te recomendo aqui, faça o que eu chamo de escuta biográfica. O que é isso? É você sentar ali, visitar seu idoso, sentar com ele, perguntar para ele coisas que muitas das vezes você já ouviu, você já sabe, mas pergunte de alguma outra forma para que ele se expresse, para que ele conte histórias ali do passado, conte ali como ele conheceu, como se for seu avô, como ele conheceu sua avó, como foi seu nascimento, o nascimento da sua mãe, se você é neto, né, ou neta. Peça para ele contar histórias do passado. Isso é muito bom, isso ativa ali a memória dele de longo prazo, isso vai fazer um bem enorme para ele. E isso causa efeitos ali também benéficos no cérebro dele, liberando ocitocina, dopamina, e ele então se sente importante de novo. Ele fala assim, ele pensa, poxa, aí vai lembrar com prazer, vai sorrir, vai contar aquela história. Pensa o seguinte, o idoso, né, a gente parar para refletir um pouco nisso, quando você, até uma determinada idade, quando você é jovem ali, 20 e poucos anos, os seus pensamentos eles estão no futuro, não é verdade? Você talvez está pensando qual faculdade você vai fazer, qual emprego que você vai ter, qual carreira você quer, quais são os seus planos, casa, casamento, filhos, enfim. Na meia idade você também ainda está numa fase de construção, sedimentação, mas quando você fica idoso, você não tem mais aquele pensamento muito longe com relação ao futuro. A maior parte da vida já foi vivida, as suas lembranças estão ali no passado. Então, ajudar o idoso a resgatar essas memórias felizes, esses momentos de construção, vai ajudar muito a ele. E para você que é idoso, o conselho que eu te dou é o seguinte: busque a sua tribo. É isso mesmo, busque a sua tribo. Olha, não dependa dos teus filhos, dos teus netos, para que isso aconteça, tá? Os seus filhos, os seus netos, eles te amam, tá? Isso a gente sabe, eles realmente te amam. Mas eles têm muitos compromissos também. Eles também têm que entender isso. Eles têm a vida deles, eles têm o trabalho, filhos, muitas das vezes, tem uma série de coisas para fazer. A vida hoje não tá tranquila, né? O mundo hoje ele é extremamente agitado, extremamente corrido. Então, muitas das vezes, os seus filhos, seus netos têm boa vontade, querem às vezes estar mais presentes, mas muitas das vezes não conseguem. Então, busca uma nova tribo. O que eu digo quando eu falo
Por que que eu digo? O que que eu quero dizer com isso de buscar uma nova tribo? É buscar uma nova atividade. Muitas das vezes pessoas que têm ali a sua idade, 60, 70, 80, 90 anos e por aí vai, que estão ali em um clube de dança, às vezes em uma igreja, todas as vezes em um clube de leitura, algum tipo de atividade esportiva, né, voltada para as pessoas da terceira idade. E assim, você idoso, você idosa, tem algo que é muito, mas muito valioso: a sua experiência. E a sua experiência é útil para nós, para todos aqueles que são mais jovens que você, e tem um valor imenso. Então viva, esteja ao lado de pessoas, compartilhe as suas experiências, tanto com mais jovens, com os mais jovens, como com as pessoas da sua idade. Olha, faz isso, depois você me conta ali nos comentários como é que foi, me procura, me conta, que eu vou ter um prazer enorme de ouvir a tua história. Olha, a mensagem que eu quero passar nesse primeiro episódio é o seguinte: a solidão, ela é um problema sério, sim, mas ela tem solução. Com pequenos gestos, um telefonema, às vezes, de 10 minutos, uma visita para tomar um café, que seja com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, escutar o que ele tem a dizer, vai fazer uma diferença muito grande na vida dele, na saúde dele. Pense nisso. O que a gente tem que saber é o seguinte: muitas das vezes a solidão, ela pode se tornar apenas a porta de entrada para coisas mais sérias. Com o tempo, o idoso ele pode começar a pensar assim: poxa, será que eu estou ficando esquecido? Né? Tem essa noção, eu tô ficando esquecido. Será que eu tô desenvolvendo algum tipo de demência? Será que eu tô ficando depressivo? Será que eu tô desenvolvendo uma depressão? No próximo episódio da série a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos falar sobre a diferença entre velhice, depressão e demência. E por que muitos idosos são diagnosticados errados, tratados muitas das vezes como caducos, quando na realidade eles estão desenvolvendo depressão. Não perca então aí o próximo vídeo, a continuação dessa nossa série. E se esse vídeo tocou seu coração, foi útil para você ou para alguém que você conhece, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas. E se inscreve também aqui no canal para a gente estar sempre conversando sobre esses e outros assuntos ligados à vida, saúde mental, relacionamentos, enfim. Eu sou o Carlos Troiac e aqui é a Neuro e Vida. Muito prazer ter você aqui e até o próximo vídeo.